Olá, internautas da TV 247, eu sou Daiane Santos, estamos aqui gravando hoje um programa Estado de Direito com o professor e jurista da PUC, Pedro Serrano, Direito Constitucional aqui na veia, como dizem os alunos. Né? Professor, tudo bem? Tudo bem. Caminhando. Professor, Tocando. Está a nossa conversa aqui falando de um assunto que o senhor chegou a abordar em alguns veículos, em algumas entrevistas, sobre uma PEC, uma proposta de emenda constitucional apresentada aí na semana passada pelo governo, que trata sobre a desobrigação do poder público de expandir a sua rede de escolas em regiões com carência e vagas de alunos. O senhor disse que isso é inconstitucional. Pergunto por quê, professor? Porque, primeiro, não só esse aspecto da PEC, foram umas PECs apresentadas pelo ministro da Economia, e o Paulo Guedes. Paulo Guedes, que são totalmente inconstitucionais na sua essência, porque nós temos, a realidade é essa, nós temos uma Constituição que determina o Estado Social como modelo para o Estado brasileiro. Tem alguns constitucionalistas e publicistas aí que falam que a Constituição não determina. Eu não consigo utilizar essa argumentação para poder ir exatamente produzindo emendas, defender a produção de emendas que vão esvaziando de sentido esse Estado social, né? Mas não é essa a verdade. A Constituição brasileira tem muitos artigos, define claramente um modelo geral de Estado que tem por finalidade o combate à miséria e à desigualdade. Esse é o conceito, né? Um Estado que puramente liberal poderia até ter a previsão do combate à miséria. Existem liberais mais radicais, digamos assim, como Friedman, por exemplo, que defendem mecanismos de combate à miséria, como imposto negativo, né, que é equivalente ao que o Suplicy aqui no Brasil propõe como renda cidadã. Uma proposta correta, mas que visa combater a miséria. Significa o quê? Que o mínimo de pobreza na sociedade seja, vamos dizer, erguido para um patamar um pouco superior. Mas é um modo de ver que acha que é secundário se preocupar com a questão da desigualdade social. Aliás, eu vi uma entrevista que me surpreendeu, até divulguei ela no meu Facebook, porque acho que interessante ela como um todo, me surpreendeu ver que o professor Mangabeira Unger acha a desigualdade social secundária. Ele acha mais relevante a coisa do que ele vê de modo primitivo, de produzir, ser. Eu acho que ele está muito enganado, sinceramente. A desigualdade social no Brasil é central, inclusive, para compreender o país. Talvez ele esteja muito afastado do Brasil, não consiga compreender isso. Para você compreender a nossa gente, como é que o país funciona, quais são as suas estruturas, as perversas, os elementos positivos também da nossa cultura, tudo tem um dedo, um produto de desigualdade social. Não tem política social no Brasil que você vai estudar que você acabe chegando no problema da desigualdade social, né? Educação, saúde. Fala com qualquer professor que dá aula aí de ensino fundamental, ele vai te dizer, no ensino público da periferia, ele vai te dizer, acaba chegando no problema da desigualdade social, não tem jeito, o aluno chega com fome, o aluno chega abusado pelos pais, ou pelo pai, porque bebeu, e o bebê tem a ver, você vai estudar o problema do alcoolismo, tem a ver com desigualdade social, ou seja, toda a nossa formação política, afetiva, cultural, tem a ver, é marcada por esse trauma, por esse problema imenso que é a desigualdade social, que é o problema central do país, né? E ela, inclusive, é que produz as formas primitivas de produção, a baixa produtividade, tudo para poder manter a desigualdade por conta dela. É causa e ocasionada por ela. Então, eu creio que a Constituição coloca claramente o combate à desigualdade, e aí não tem jeito. Aí não há liberal que defenda. É claro, liberal fala liberal no sentido de liberal puro, né? Os liberais sociais defendem, claro. Vamos dizer, só o Estado social, o chamado Estado social, que prevê o combate à desigualdade como um valor, porque é o valor da chamada justiça social. E o conceito de justiça social não é próprio dos liberais de Chicago, nem dos liberais da escola austríaca. É um valor que tem a ver mais com o liberalismo social, com a social-democracia, com o socialismo democrático, com os tipos de modelo de pensamento que tem a ver com isso, tem a ver com a ideia de que você pode manter o capitalismo, mas tem que adotar medidas de combate à desigualdade social. O que a Constituição faz? A Constituição é uma Constituição capitalista, ela determina o capitalismo, mas determina o capitalismo
com limites, ou seja, com a determinação de que deve-se adotar políticas de fim à desigualdade social. E essas emendas vão no sentido totalmente contrário a isso. Eles vão para destruir o Estado Social, para destruir o serviço público, né? Para substituí-lo pela iniciativa privada. É o que o Guedes quer fazer com essa emenda, né? Ele determina um modelo de projeto educacional que quer substituir o serviço público gratuito por bolsas da iniciativa privada, que não é isso que é o modelo que a nossa Constituição determina. A nossa Constituição determina, isso é importante, é um pouco complexo, mas é importante entender. Ele busca um pouco de inspiração no modelo anglo-saxão, que é um modelo que não determina serviços públicos, não tem o Estado Social como modelo. Ele modela o que se chama de public utilities, não serviço público. As public utilities, elas são atividades de interesse social e público que são propriedade dos particulares, mas regulamentadas pelo Estado. Por causa do interesse público na sua realização, elas são regulamentadas pelo Estado. O serviço público é um modelo mais europeu em que essas atividades são propriedade do Estado. E o particular pode até comparecer como prestador de serviço, mas como um delegatário do Estado. A atividade de educação no Brasil ela é híbrida, né? A gente chama de um sistema complexo, um regime jurídico híbrido, porque aonde ela é prestada por particular, ela é um ensino privado, é uma atividade privada. Aonde ela é prestada pelo Estado, ela é serviço público. Então, é o titular da prestação de serviço que estabelece o regime jurídico da sua prestação. Então, o que ele está querendo fazer é privatizar a educação no Brasil. Isso é totalmente contrário à ideia de Estado Social. Veja, o Estado Social, a gente tem que dizer isso. Aqui no Brasil, uma grande discussão se deve haver ou não educação pública. Eu queria dizer que isto é um atraso, essa discussão. Por que ele é um atraso? Porque que deve ser serviço público, eu não tenho dúvida. Vá no mundo civilizado, vá na Dinamarca, na Finlândia, nesses países que eles dizem às vezes que são países liberais, vai ver como é que é o liberalismo lá. É um liberalismo que eu concordo integralmente. Acabei de voltar de lá, estava em julho lá, na universidade lá, na Islândia, perdão. Então, concordo totalmente com aquele modelo de liberalismo que tem lá, né? Por exemplo, não só o ensino é universal e público, como é proibido haver ensino privado. E é isso que nós temos que discutir no Brasil. Não basta existir apenas um serviço público de educação. É necessário que haja igualdade nas condições de competição na sociedade, para o capitalismo funcionar, para o mercado ser um espaço de, como fala de Orwell, um espaço de igualdade. O mercado pode ser um espaço de igualdade, né? E ser, portanto, um espaço de liberdade como consequência dessa igualdade. Para ser um espaço de igualdade e liberdade, ele tem que propiciar a todos que façam a competição ou que estabeleçam a competição em condições de igualdade. E para isso é fundamental não que apenas que haja educação pública de qualidade, mas como que seja proibida a educação privada. Que nós não possamos ter educação privada, não é? Para que as pessoas possam ter o mesmo ensino, o dono da empresa, e o filho do dono da empresa e o filho do operário ter as mesmas condições de ensino. Ainda isso não vai guardar só por si condições de garantir igualdade de início de competição. Tem que haver outras condições também. Não haver direito de herança, ou haver com grande quantidade de tributo, como há nos países do mundo. Então, os Estados Unidos cobra 50% do valor da herança de tributo, né? Ou seja, você tem que ter outras condições que limitem, né? Quer dizer, a capacidade do indivíduo de... Porque o que nós temos no Brasil é isso, há uma transferência de geração a geração nas elites e na classe média alta de riqueza simbólica, né? O filho de quem tem dinheiro pode estudar numa escola de ultra qualidade privada. O de quem não tem que estudar numa escola ruim, pública. Não pode ser assim. Ou é bom para todo mundo ou é ruim para todo mundo. Por quê? Porque é um valor da sociedade, né? Importante. As pessoas têm que ter igualdade de competição, que tenha mais acesso a bens de consumo de muita procura e pouca oferta, que tenha acesso a quem tem competência. É isso que talvez o Mangabeira não enxergue. Isso é que estimula o não primitivismo, vamos dizer, da produção, né? É a necessidade de se ter competência. E essa necessidade só se obtém com igualdade, né? Porque enquanto você tiver desigualdade, o que ocasiona o primitivismo na nossa produção, o que ocasiona a baixa produtividade, o que ocasiona um déficit cognitivo em quem produz no Brasil, é o fato de haver desigualdade. O sujeito sabe que ele não vai precisar ter um high profile de educação, porque isso é necessário, porque ele já nasceu numa elite muito reduzida,
que vai continuar tendo acesso à riqueza simbólica e material através de gerações, porque existem mecanismos perversos de desigualdade que garantem isso. Então, no Brasil, o que nós temos que fazer é radicalizar a igualdade para sair desse primitivismo, dessa produção, dessa baixa produtividade, dessa produção primitiva, né? Para ter uma mão de obra qualificada, com condição de competir, com condição de produzir bastante, porque o cara sabe que se não produzir, se ele não se educar, ele vai ter pouca chance de se virar. E é isso que nós temos que criar no país. A igualdade traz isso, né? A desigualdade social é que mata a qualidade da nossa produção, né? Portanto, eu creio que essas emendas vão no sentido totalmente contrário a isso. Vai ser uma tragédia para o país, que o país vai pagar em gerações. Nós não vamos conseguir resolver esse problema, a meu ver, no curto prazo. Eu espero estar errado, eu espero que toda essa minha forma de pensar esteja errado, que beneficiar essa elite ignorante e violenta que nós temos acabe resultando no bem da nação. Só que isso já acontece há 500 anos e nunca resultou. Então, acho que nos próximos 500 não vai resultar, né? Mas vamos ver. Vamos ver. Queria pegar um gancho, aproveitar esse comentário sobre educação. Nós tivemos um dado na semana passada sobre o número de negros, pretos e pardos nas universidades, que cresceu pela primeira vez, apresentou um número maior comparado aos brancos das universidades públicas, diretamente efeito das cotas nas universidades. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, eu não sei nem qual é a sua posição em relação às cotas, mas o dado em si é importante, né? Porque demonstra que, quando se trata dos desiguais, com a sua conduta ali dentro de um aspecto constitucional ou de políticas públicas que consiga desnivelar, né? Tirar esse desnível que existe, a coisa avança um pouco mais, né? Primeiro nós temos que entender o que é igualdade. As pessoas acham que igualdade é indiferença absoluta, às vezes. Não é, né? Igualdade significa tratar os desiguais no limite da sua desigualdade e os iguais no limite da sua igualdade. Ou seja, desiguais devem ser tratados de forma desigual para você ter igualdade. No Brasil, há uma desigualdade provocada pelo Estado. É isso importante dizer. Por que o negro no Brasil não obteve ascensão social e não obteve condição de ocupar os espaços da classe média? Ou seja, por que ele não foi beneficiário da distribuição de riqueza simbólica que houve, vamos dizer, do fim da primeira metade do século XX até hoje no Brasil? O que é riqueza simbólica? Educação. A educação, a informação, dá capacidade de gerar riqueza material. Nós precisamos de ter uma mão de obra e pessoas ultra qualificadas em termos de educação para produzir mais, né? E melhor, né? E a pessoa obtém riqueza material pela via da riqueza simbólica e ocupa espaços de poder na sociedade. Juiz precisa ter educação para ser juiz, precisa ser formado em direito, pelo menos, e ter estudado, porque o curso é difícil. Promotor também, diplomata também, oficial general também, entrar na mão não é fácil, né? Passar um concurso para fiscal de renda também não é fácil. Ou seja, para você ter poder ou dinheiro na sociedade, você precisa ter educação. Riqueza simbólica primeiro, para daí vir a riqueza material e política, né? No Brasil, a riqueza simbólica, o negro foi excluído. E quem fala não sou eu, são as constituições brasileiras. A Constituição de 1934, que criou o direito à educação pública como direito constitucional, que estabeleceu esse direito como direito social, era chamada a nossa Constituição de Weimar por causa disso. Ela realmente foi muito avançada, criou o direito à educação pública, criou o direito a voto da mulher, que já existia há 2 anos, mas deu para ele o status constitucional, né? Criou como direito constitucional, criou, vamos dizer, princípios que estabeleciam honestidade nos pleitos, ou seja, direitos políticos essenciais, estabeleceu direitos de liberdade, né? Mas o problema é que no seu artigo 138 estabelecia como princípio da educação pública, do direito à educação pública recém-criado, há uma hierarquia entre classes. Perdão, uma hierarquia entre raças, né? Uma hierarquia racial, né? Ou seja, não apenas negros deveriam ser excluídos do processo educacional público, como esse processo, como conteúdo da educação deveria desestimular casamento interétnico, etc. e tal, tudo em decorrência desse princípio que foi adotado no artigo 138 da Constituição de 34, e que, pasme,
Nenhum constitucionalista fala dele. Olha o pacto de elite que nós temos no Brasil. Nem constitucionalista negro, hein? Nenhum constitucionalista fala do artigo 138 da Constituição de 34. Por isso que o Brasil ele tem uma situação atípica. Oficialmente, através das normas jurídicas mais poderosas que o sistema jurídico tem, que são as normas constitucionais, o Brasil excluiu o negro da educação pública, preferindo integrar a distribuição de riqueza simbólica, que é a educação, os brancos advindos das imigrações do fim do século XIX e do século XX, começo do século XX. Ou seja, integrou esta população branca, né, em detrimento da população negra, que já era uma política quando vieram essas ondas de imigração branca. Né? Há um racismo colonialista no Brasil que não acabou com a declaração lá da liberdade dos escravos, com a Lei Áurea. Não terminou, ele continua, e continua existindo até hoje. Então, hoje, não há outro modo de você obter o mínimo de igualdade na distribuição de riqueza simbólica no Brasil, o mínimo de oportunidade de se educar, de se gabaritar como mão de obra e, portanto, de ter acesso a mais riqueza e a mais bens de consumo de difícil aquisição, né? Não há outro modo senão por cotas. Porque é óbvio, excluir o negro do acesso à riqueza simbólica, excluiu o único caminho que ele tinha de ascensão social. Ele ficou na pobreza. Ao ficar na pobreza, ocorre esse ciclo que eu estava falando antes aqui. Né? O filho do cara com grana, naquele tempo haviam boas escolas públicas. Quem for muito velho vai lembrar do tempo em que tinha o Caetano de Campos em São Paulo. Isso deixou de existir a partir de um certo período em que uma parte da imigração branca já tinha ocupado os espaços de poder e grana no país. Né? A partir dali, o ensino bom passou a ser um ensino privado, ou seja, você tinha que ter riqueza material para poder ter condição de competir para ocupar cargos públicos de poder ou para ocupar espaços de riqueza. Né? E disso o negro foi também, obviamente, excluído. Por quê? Porque ele já vinha numa condição de pobreza ocasionada pelo fato de não ter sido oferecida a oportunidade de se educar para ascender socialmente. Né? Isso não é só eu que estou inventando. Eu convido a todos aí, abram o Google, coloquem Constituição de 1934, coloquem artigo 138, vai estar lá a eugenia como princípio da educação. Eugenia é um modo de se ver a questão da raça, em que se acredita que há uma hierarquia entre as raças superiores e raças inferiores. Isso no Brasil só tinha um sentido: raça branca europeia como superior, raça negra e índia como inferiores. É isso que significa. E tem mais. No fundo, trazia também um conteúdo de preconceito regional que nós temos que discutir no Brasil ainda. Havia e há um preconceito contra o Nordeste, contra o nordestino, né? Que é um outro elemento do racialismo no Brasil, do racismo no Brasil, perdão. Né? Portanto, eu não tenho a menor dúvida de que o único caminho que a gente tem para poder educar o nosso povo, primeiro, é o ensino público. Segundo, é existir, sim, cotas para negros. Né? E precisa haver por muito tempo para recuperar o estrago que nós fizemos na vida dessa gente. Nós fomos um país que foi mais de longo tempo de escravidão, foi de longe o país que mais escravizou. Estados Unidos, que todo mundo fala, sequestrou 400 mil pessoas da África. Nós sequestramos 4 milhões. Nós tivemos 10 vezes mais escravos que os Estados Unidos. E fomos o país que, ao libertar os escravos, foi o último a libertar e de forma mais cruel, porque primeiro libertou as crianças, deixando os donos de fazenda sem o dever de dar comida para os filhos dos escravos deles. Depois libertou os velhos, ou seja, aqueles que já não tinham mais capacidade de produzir, porque o trabalho escravo acabava com o cara cedo, jogava que nem laranja chupada na rua, sem dar sequer comida para ele. Né? E depois fizemos a liberdade dos escravos, em vez de indenizar os escravos, como foi feito em vários países, indenizamos donos das fazendas, pelas supostas propriedades que eles estavam perdendo. E depois estabelecemos leis penais, eu não tenho tempo aqui de dissertar muito, que foram para reprimir esse povo negro. Né? Ou seja, a estrutura colonial sempre houve. Esse fascismo que a nossa parte da nossa elite tem, embutido dentro de si, e eu falo assim como personalidade fascista, né, que é um conceito que existe na filosofia política. Quem acha que eu estou usando inadequadamente o termo vai estudar um pouco de Adorno. Né? Existe esse conceito. Essa personalidade fascista que parcela da nossa elite tem,
é decorrente certamente desse... Alô? Oi, professor. Eu botei a tela com o artigo 138 aqui da Constituição para a gente entender um pouco daquilo que o professor está falando. A gente acabou saindo um pouco do ar. Tudo bem, professor? O senhor me escuta? Não estou te escutando, professor. Está ouvindo agora, não? Agora eu estou te ouvindo. Eu puxei aqui na tela o artigo 138 que o senhor está se referindo, para a gente dar uma... Isso. Esse é um artigo, vejam, que está aí dito a eugenia, mas ninguém, não há um constitucionalista brasileiro que fale desse artigo. Isso é escondido da população. Nem constitucionalista negro fala. Está ouvindo, Raim? Estou te ouvindo. Não. Perfeitamente. E ele determinou claramente a exclusão do negro da educação e um conteúdo racista. Eu fui lá, eu tive a curiosidade de ir. É um artigo que eu estou para escrever ainda, tem muita coisa para fazer na vida. Mas mas está no livro que eu vou soltar agora esse fim de ano, no fim do ano que vem, vai ter quase um capítulo só sobre isso. Porque eu fui lá Mas, assim, eu acho que jovens constitucionalistas negros têm que fazer isso. Né? Não tem que ficar esperando ele fazer, né? Eles têm que ir atrás. Então, eu acho que está lá no Arquivo Nacional, pegue lá as atas da Constituição de 34, que é considerada a nossa primeira grande Constituição democrática, e vai ver o que eles falavam lá. Falavam claramente, negro e deficiente físico, nem o suporte social corrige. Nem a solidariedade social corrige. Ou seja, isso é a lógica, isso é a lógica que imperou no país por vamos dizer, longo período, que começa a romper de fato, de direito com a Constituição de 88. Portanto, nós mal começamos nesse assunto. Nós estamos longe de ter qualquer perspectiva de solução do problema da desigualdade social, política, cultural e ética ocasionada pelo racismo no Brasil. Nós estamos longe disso, as pessoas têm que ter noção disso. Racismo no Brasil não é como nenhum outro país do mundo. Não há outro país com tantos sequestros de negro, com tanto escravismo. Não há outro país que tenha tido Constituição que tenha dito isso em relação ao negro. Quer dizer, mas isso disse por quê? Foi um ato falho na nossa história constitucional, né? Quer dizer, um ato falho por quê? Porque só tornou explícito o que estava posto há muito tempo no espírito da nossa elite e está até hoje. Quantos negros são oficiais generais das nossas Forças Armadas? Quantos negros são juízes? Mulher negra, então, nem se fala. Quantos negros ou negras são fiscais de renda? Quantos negros ou negras estão no Ministério Público? Né? E isto não é à toa, não é porque branco é mais inteligente, é porque branco foi beneficiado pelo Estado com a educação pública. A educação pública no Brasil nunca foi geral, nunca foi dada para a nação como um todo, porque negro nunca foi considerado integrante da nação desse país. Né? Nós tivemos um apartheid no sistema educacional brasileiro declarado a partir da nossa primeira Constituição Democrática, que foi de 34. Foi um apartheid declarado. E nós precisamos estudar, inclusive nós constitucionalistas temos esse dever, mas não somos só nós, são os historiadores, são os cientistas políticos. Esse apartheid que foi declarado na Constituição de 34, que você mostrou aí, nós precisamos estudar isso. Porque no Brasil houve esse apartheid declarado pelo Estado. Parece que declaração é algo sobre perfumaria, não é. Porque se isso chega a ser declarado, imagine a violência no cotidiano. Portanto, eu acho que é absolutamente descabido. Eu posso entender, eu sempre respeito argumentos, né, contrário, procuro respeitar, né? E eu posso entender argumentos como da igualdade formal, por exemplo, em certa medida nos Estados Unidos, em alguns lugares. Aqui no Brasil não tem cabimento. Né? É achincalhe, ou é déficit cognitivo profundo, ou é achincalhe com a capacidade de pensar da gente, de qualquer sujeito que estude direito constitucional. Né? Vai estudar um pouco de história constitucional, vai estar lá o apartheid no sistema educacional nosso. Agora, óbvio, só um modo de resolver isso é compensar um pouco isso. Não tem outro jeito senão por políticas de atuação. Né?
Depois que a desigualdade estrutural está instalada, depois que o apartheid educacional gerou seu resultado, você defender uma mera igualdade formal é defender a continuidade desse apartheid. Porque ele passa, a riqueza simbólica, ela passa de geração a geração. Existem estudos interessantíssimos. O Haddad, um dia, numa palestra que eu estava assistindo dele, falou uma coisa interessantíssima, né? Dos estudos que o Ministério da Educação tem, que demonstram que a criança que tem pais em grau de ensino universitário tem muito mais condição de absorver conhecimento do que não tem. Então, a riqueza simbólica passa de geração a geração, não só pelo pagamento da escola privada de qualidade, mas por outras razões também, né? Ou seja, é um tipo de riqueza que é intergeracional. Quem defende a igualdade formal hoje no Brasil, apenas formal, no plano intergeracional da nossa educação, defende o apartheid. Tem a mesma qualidade ética daqueles da África do Sul que defendiam que cidadão negro é de segunda categoria, porque eles querem efetivamente que continue essa... E quando é jurista, então, que sabe isso que eu estou falando, eu tenho uma sensação péssima dessa gente como ser humano. Sabe? Tenho uma sensação péssima. Eu olho para o sujeito, eu acho que eu estou olhando para aqueles brancos sul-africanos que defendiam o apartheid lá. É exatamente a mesma natureza ética de gente. Porque sabe que a Constituição de 34 dizia isso, sabe que isso estava na nossa legislação, sabe que o negro foi excluído, sabe que riqueza simbólica se passa pela convivência cotidiana, pela criação do pai com o filho, né? Sabe que é assim que essas coisas ocorrem e, mesmo assim, agora vem com o argumento hipócrita de defender uma ideia de igualdade formal, né? Não, somos todos seres humanos, né? Não, mas somos seres humanos mesmo, temos diferenças entre nós que precisam ser resolvidas. E a forma de resolver essas diferenças não é meramente formal. O Estado precisa intervir para tentar, pelo menos durante um longo tempo, diga-se, equacionar esse problema. Eu falo longo porque o Brasil precisa, talvez, seja o país do mundo que mais longevidade precisa de um programa sério, consistente e radical de cotas no Brasil na área de educação. E só isso pode produzir resultado. E essa pesquisa que você mostra é o exemplo desse resultado. Mas ainda um resultado pequeno, amesquinhado, né? Nós ainda temos, com relação ao negro, uma violência de Estado constante, né? A população negra aprisionada é maior do que o índice de população negra geral da sociedade, né? Isso significa racismo na hora da gente, vamos dizer, tratar essa população, né? Então, isso é realmente verdadeiro. Eu não sou negro, eu não tenho lugar de fala, eu só estou falando aqui porque ninguém falou. Na hora que começarem a falar, eu me aquieto até, né, para deixar quem deve falar, né? Mas eu diria que, em relação a esse artigo 138, mas eu diria que eu tenho a minha condição de constitucionalista e tenho um mínimo de honestidade intelectual, né, que eu acho que é um valor ético que toda pessoa que tem acesso à riqueza simbólica tem que ter. E por essa honestidade intelectual, não posso deixar de falar essas coisas que eu estou falando. Não tem como, né, não falar. Porque isso está em documentos, isso está escrito, isso está na Constituição. E é impressionante, você pega todos os manuais de direito constitucional brasileiro, nenhum fala disso quando fala de história constitucional. Os autores constitucionalistas, na faculdade não se toca nisso. Isso é um imenso pacto da nossa elite de manter isso em silêncio, né? De manter isso quieto, avergonhado. Mas não é avergonhado com qualquer função, é para não dar argumento, para não mostrar a realidade, que no Brasil houve e há um apartheid social na educação que só tem um jeito de resolver, é por medidas concretas de igualação, né? Criando desigualdades na forma procedimental da admissão para criar igualação concreta. Essa não tem outro jeito da gente resolver essa questão. Eu acho que no Brasil, eu dou esse desconto para intelectuais de outros países, mas no Brasil é desonestidade intelectual quem falar ao contrário disso. Porque isso está escrito, isso não tem dúvida de interpretação histórica, né? E a palavra tem o sentido que as palavras têm. Elas não têm, óbvio que tem uma certa subjetividade na hora de você ler, mas ela tem uma dimensão objetiva, né? O Lênin Streck usa um exemplo legal, né? Você vê um barco de um lado do lago, eu vejo do outro, né? Você pode falar, se eu estou vendo um barco diferente do seu, mas estamos falando de um barco, não de elefante, né? Ou seja, quer dizer, existe uma dimensão intersubjetiva de sentido nas palavras, né? E essa dimensão torna a comunicação clara, né? O artigo 138 não deixa muito motivo para dúvida interpretativa, né? Foi muito eugenia é eugenia. Eugenia é eugenia. Ela tem um sentido, hierarquia entre raças, ponto. Exato. E isso significa apartheid na educação. Porque esse princípio não houve em outro lugar da Constituição. Houve como um princípio posto no direito à educação. Por isso que no Brasil precisa parar esse mimimi. Nós precisamos qualificar o debate.
Precisa parar esse papo de que a intervenção é contra a igualdade entre seres humanos, que nada, contra a igualdade entre seres humanos é esse apartheid social criado pela nossa, esse apartheid educacional criado pela nossa condição. Foi o Estado brasileiro que criou, o Estado brasileiro agora tem que resolver o problema, tem que sanar esse problema que ele criou. E educação é uma riqueza intergeracional, ela passa de pai para filho, ela vai de um canto a outro, né? Na estrutura histórica por causa disso. Quer dizer, então não tem jeito. Aquele dano que foi criado naquela ocasião está até hoje entre nós. Veja os dados. Agora estamos começando a solucionar porque adotamos esse tipo de política. Mas ela é paliativa, esse tipo de política. Nós precisamos de coisas muito mais profundas, a meu ver. Exato. O professor deu um exemplo claro, né? Foram 50 anos, essa Constituição durou esse tempo aí. Acho que por uma semana do Dia da Consciência Negra, essa abordagem que o senhor fez foi muito salutar e explica muito do que a gente vive. É o dia, né? Dia 20. Dia da Consciência Negra é muito disso também, da gente refletir sobre a nossa história, sobre a nossa condição e tentar entender. Eu aqui, então, convido os meus colegas negros, em especial, né, que querem se dedicar ao direito constitucional, a estudar esse tema. Somos talvez o único país do mundo que declarou um apartheid educacional expressamente numa Constituição da República. E ninguém fala disso. E alguém tem que falar, alguém tem que escrever, alguém tem que detalhar isso. Verdade. Fez bem o convite. Professor, engatando ainda sobre Constituição, eu queria abordar uma declaração dada em uma entrevista à Folha de São Paulo pelo procurador Eduardo Raj, coordenador da Lava Jato lá no Rio de Janeiro. Ele disse que a Constituição, a forma que ela é constituída, né, que ela é feita, ela enfraquece o combate à corrupção, enfraquece a Lava Jato. Esse é um discurso que vem se repetindo por parte de procuradores da Lava Jato, sempre colocando um problema como a Constituição, o Judiciário, como um problema para se fazer o que eles querem fazer e não o que a lei determina. Como é que você avalia essa declaração, professor? Eu acho péssima, né? Demonstra, primeiro, uma absoluta confusão com relação à profissão que essa gente escolheu. Desde o pós-guerra, não há muita dúvida com relação à natureza democrática do direito e a necessidade de haver direitos fundamentais para haver a civilização na relação entre Estado e pessoas. Né? Porque eles estão propondo um Estado civilizado, incivilizado, um Estado de barbárie. Né? Porque a figura da corrupção ela tem duas questões que são importantes. A existência da corrupção é um problema social grave que nós precisamos resolver e que se resolve pelo combate, mas não só pelo combate. Né? Mas o discurso de combate à corrupção que se criou nos últimos anos é um problema social hoje político tão grave quanto o primeiro. É a mesma coisa que o terrorismo na Europa. Né? Eu costumo falar, o terrorismo é um problema grave na Europa. Eu estou aqui agora, estou na Europa agora, é um problema grave aqui. Né? Mas o combate ao terrorismo virou um problema tão grande quanto. Quem acompanha a vida universitária, tem acesso a estudos acadêmicos aqui, sabe do que eu estou falando. Né? Virou um problema tão grande quanto. Né? Porque combater terrorismo mesmo combateu muito pouco, mas criou um monte de problema no campo dos direitos, em decisões injustas, em condenar a gente de forma sem sentido, etc. É o problema do Brasil. Né? Quer dizer, primeiro que o conceito corrupção ele tem um conceito jurídico penal que é muito estrito e tem um conceito no âmbito da moralidade, na moralidade pública, né? Em que ele se amplia indevidamente. Porque se for julgar as pessoas pela régua com que essa gente julga, eles estariam em situação muito desarrumada, qualquer um estaria. Porque eles atribuem uma visão muito punitiva, muito intolerante com qualquer erro humano, né? Atribuem a qualquer tipo de equívoco na administração o caráter de corrupção, quando não é. É muito difícil exercer. Eu fico pensando, você que trabalha em iniciativa privada está nos ouvindo, imagina você trabalhar com uma meia dúzia de estruturas humanas te fiscalizando e podendo arrebentar com a sua vida qualquer erro que você cometesse. É isso que a gente tem hoje em relação ao administrador público, isso tem que ser falado no Brasil. Como é que nós vamos reunir gente honesta no serviço público oferecendo isso para ele? Mau salário, né? Uma perspectiva de, ao assumir o cargo, já ser mal visto, né? E sendo fiscalizado de uma forma draconiana. Né? E eu não quero aqui ficar acusando, porque eu não gosto dessa linguagem acusativa, mas a gente sabe aí das histórias que estão rolando a respeito de procuradores da Lava Jato. Né? E de juiz que tocou os casos da Lava Jato, né? Quer dizer,
que significou aceitar o Ministério da Justiça depois de ter interferido na eleição? Né, com aquela busca e apreensão no Jacques Wagner. A interpretação que ele deu para condenar Lula do que é corrupção não enquadraria essa conduta? Eu estou falando em tese, obviamente. Né? Quer dizer, o juiz ou o promotor que recebeu, vamos dizer, que participou de congressos pagos por empresas interessadas no sistema de justiça, com grandes processos na justiça, cometeu o quê? Se for para ter essa noção de corrupção que eles têm. E com esses não acontece nada. E essa hipótese que está tratando agora, aquele outro assunto que você ficou tratando aí do presidente do Supremo tratando, de talvez procuradores terem invadido o sigilo de pessoas para divulgar para a imprensa, sabe-se lá com quais interesses. Porque não necessariamente o interesse da justiça de punir crime, pode ser o interesse de aparecer. E aparecer por quê? Por que aparecer publicamente? Para ter ganhos, para virar professor de cursinho, para dar palestra, né? Para ser famoso e ter um monte de benefícios em troca disso. Então, não venha com história de que é por interesse da justiça, porque a gente sabe como as coisas funcionam. Eu tenho 35 anos de advocacia. Né? Portanto, o que eu estou querendo te dizer então, o presidente do Supremo está investigando lá. Por que o Ministério Público não investigou? Por que o próprio Ministério Público não investiga os seus integrantes? Por que antes de querer falar que o problema está na democracia e nos direitos, não olha para o próprio rabo, como diz a turma? Quer dizer, vão investigar seus próprios integrantes. Vão garantir para a sociedade que estão agindo efetivamente de acordo com a regra que eles querem julgar a sociedade. Porque esse é o primeiro passo. Para poder julgar a sociedade com essa regra, que eu diria draconiana, eles têm que se julgar de forma draconiana. Né? Então, por exemplo, que essa história de ter recebido esse tempo todo auxílio moradia? Um mês de auxílio moradia, eu fiz o cálculo, paga 2 anos de uma escola, de um menino numa escola fundamental. Custava, na época, cerca de R$200 por mês, um menino numa escola fundamental, era o custo. Né? Eu pagava 2 anos, um mês de auxílio moradia. Né? E auxílio moradia é concedido daquela forma que todo mundo sabe que foi inconstitucional e ilegal. Né? Em vez de processar o Fux, ficou todo mundo quieto, recebendo benefício. Então, como é que vai ficar isso mesmo? Então, é essa gente que se acha superior moralmente ao ponto de poder julgar o país, julgar as lideranças políticas, julgar os outros poderes de Estado, né? Se acha superior ao legislativo, superior a quem está no executivo, superior à própria magistratura, porque vivem fustigando juízes do CNJ. Né? Ou seja, eu acho que tem que que graças a Deus não é a maioria do Ministério Público, não está liquidado, né, pelos poderes que a Constituição atribuiu à instituição, mas é uma minoria que precisa ser controlada por quem gerencia o Ministério Público. Precisa ser controlada porque está levando a essa insanidade de falar que a democracia é a causa da corrupção, quando a democracia é o mecanismo que nós temos para combater a corrupção. As ditaduras e os regimes autoritários são imensamente corruptos, mas a gente não fica sabendo, porque o jornalista é punido, o advogado é punido, o promotor tem que ficar quietinho. Né? Por exemplo, eu não estou vendo eles falarem nada em relação ao caso da Marielle, se apressaram aí em justificar a conduta de familiares do presidente naquela história da visita do sujeito. Quer dizer, onde é que está a coragem aí? Onde é que está a busca de combater a corrupção aí? E o Queiroz, que não é convocado pelo Ministério Público, fala na televisão, vai na Globo da entrevista. Quer dizer, então não venha me dizer isso que o Ministério Público é limitado por direitos. O Ministério Público é limitado, inclusive, essa pequena parcela do Ministério Público é limitada pelos seus interesses políticos, só quer combater quem é adversário na política. Ao amigo pode tudo, aos inimigos a lei interpretada de forma inconstitucional e draconiana. É isso aí. Professor, para finalizar a nossa conversa aqui, queria abordar uma questão que veio à tona na semana passada, uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, uma relacionada ao MP, que foi condenado a pagar uma indenização ao ex-governador Tarso Genro, e uma outra que diz respeito ao direito de resposta do também ex-governador Olívio Dutra, que foi publicada ali no jornal Zero Hora. Ambas as notícias fazem algum tempo. No caso do Tarso, foi uma ação de bloqueio e colocou ele ali como um dos investigados numa ação que nada tinha a ver com o ex-governador, foi só para criar um rebuliço na imprensa, isso por parte do MP. E, no caso aqui da decisão do Olívio Dutra, foi uma página inteira ali de reparação à honra. O judiciário tenta retomar o seu caminho, e essas respostas, apesar de tardia, né,
foi 16 anos atrás, é importante porque restabelece uma condição que antes não se tinha, apesar da demora, né? Eu creio que sim. Ó, só ocorrer essas respostas, porque a maioria dos juízes, pode acreditar nisso que eu estou falando, não estou falando de demagogia, não. A maioria dos juízes e dos procuradores e promotores é gente que trabalha de forma quieta, você não vê aparecer em jornal nem nada, e faz seu serviço de forma adequada e procura cumprir a lei e a Constituição de forma correta. A gente, inclusive, que estudou muito, porque para entrar nesses concursos aí, todo mundo sabe que não é nada fácil, né? Então, cai na mão de uma pessoa dessa, é óbvio que o sujeito faz o melhor possível para reparar quando vê um indivíduo lesado por uma acusação indevida, né? Mas é só por isso também, porque se dependesse dessa minoria fascicizada do Ministério da Magistratura, estariam sempre sem reparação. Eles viraram especialistas em acusar gente honesta. Essa que é a realidade, né? Falar que um país que nem o Brasil, com a história de corrupção que esse país tem, 500 anos de roubalheira, vamos falar objetivamente como as coisas são, né? 500 anos de roubalheira. O primeiro condenado, político condenado importante, seu José Genuíno, que é um sujeito que eu conheço, ele não é só honesto, ele é pobre. Vai na casa dele, vai no apartamento dele, qualquer um dos promotores visitar, vai ver o modo de vida que esse sujeito vive, né? E é essa piada que eu vejo, um país onde bilionários se construíram à custa do Estado, aqui há 5 séculos, desde que foi descoberto, grandes escravagistas, né? Grandes agricultores aí que exploravam a mão de obra escrava, grandes empreiteiros, grandes bancos, né? Todo mundo ganhando dinheiro à custa do Estado. Do banco aqui no Brasil sempre ganhou dinheiro com operação de tesouraria, nunca financiou a economia, né? Portanto, esse tipo eu fico assim, não tenho o que falar. Pegar o sujeito é de dar risada, porque é impressionante a cara de pau. É isso que o sistema de justiça brasileiro apresenta para a sociedade e para a história do Brasil. O primeiro condenado, para simbolizar que agora rompemos com a nossa história de corrupção, é o genuíno, jeito honesto e pobre, pô, né? Então, assim, para mim é de dar risada. E é o caso do Tasso Genro. O Tasso Genro é um sujeito honesto. Quer dizer, vamos ser objetivo, não é ladrão, nunca teve nada de ilícito na sua vida. O outro aí, governador do Rio Grande do Sul, disse que é de ônibus para o trabalho, né? Quer dizer, que voltou a ser bancário depois que saiu da prefeitura, do governo, não lembro. Então é impressionante isso. Tem outros também de outros partidos. O Sérgio Aveleda, aqui em São Paulo, foi o PT que processou ele. O Sérgio Aveleda, ex-presidente do metrô, conheço gente honesto. Não tem essa coisa de ladruagem, de querer ficar ganhando dinheiro com recurso público, né? Não existe. Agora, administrar o metrô é difícil. As pessoas têm que ter noção disso. Não é fácil. Você passa por contradições, você tem decisões difíceis, né? Tudo bem, eu anulo esse contrato aqui que estão apurreando por causa de um problema formal, ou deixo de construir a estação do metrô, fica não sei quantos pobres aí sem condução, né? O promotor não vai ter problema, ele vai de carro para o trabalho, carro bonito, né? Mas o problema são as pessoas, né? Então, é difícil administrar, não é fácil. Se a gente quer gente honesta administrando, nós não podemos demonizar essas pessoas, que é o que está sendo feito no país, né? Eu acho que esses casos simbolizam, né? O Sérgio Aveleda foi também agora inocentado num caso aqui no tribunal, por isso que eu estou citando, né? Sim. Inocentado no principal caso aí, que estava tramitando no tribunal, graças a Deus, né? Não é um problema, né? Quer dizer, a gente deve desculpas a essa pessoa. Não sei se a sociedade entende o que está acontecendo. Exato. Nós devíamos reunir Olívio Dutra, Tarso Genro, Sérgio Aveleda, toda essa gente, fazer uma homenagem a isso, desculpa, não sabe, quer dizer, não é só indenizar em 20 mil reais, é desculpas, quer dizer, pelo que a sociedade ocasionou indevidamente de perturbação a um sujeito que tem um traço heróico, porque é gente do serviço público que é honesta e que se dedica ao interesse público, é gente que tem um traço heróico de caráter, né? Que precisa ser respeitada, adulada e não ofendida e demonizada dessa forma que está sendo. Quer dizer, só tem um sentido o combate à corrupção, juntando essa questão com a anterior, quando ela consegue separar o joio do trigo. Isso é que é combater a corrupção. É criar mecanismos eficientes de localizar quem é bandido, quem é corrupto e punir essas pessoas. Agora, usando o combate à corrupção para fim político, isso nunca vai ser feito. Por isso que eu falo, é um combate à corrupção fraudulento, frauda, engana a sociedade. Porque um bom combate à corrupção, a primeira coisa que ele faz é separar o joio do trigo.
é separar o erro da corrupção. Existe erro, sim, em qualquer função existe erro. Eu sou advogado de empresas privadas, né? Atuo no mercado privado, tem erro todo dia. E se as pessoas fossem ser punidas dessa forma, com que estão punindo administradores públicos, não tinha atividade econômica no país. Não ia ter, porque não tem como. É importante compreender isso. O erro existe, o erro tem que ser reconhecido e ele tem que ser tratado de forma diferente do que a conduta dolosa que visa enriquecimento pessoal ou que visa, vamos dizer, um benefício indevido para alguém. Né? Tem que se entender, inclusive o dano ao patrimônio público teria que ser entendido de forma diferente, segundo o porquê ele é ocasionado. E tem que se ver o que é dano também. Né? Ou seja, é uma questão muito complexa, ela não é tão simples como parece. Corrupto, corrupção não é a maioria dos casos mais relevantes não é o sujeito chegar no cofre público, pegar o dinheiro e pôr no bolso, não é assim que as coisas acontecem, né? São processos mais complexos em que você tem que criar sistemas mais sensíveis para diferenciar o joio do trigo, para diferenciar aquele que merece e deve mesmo ser punido daquele que não. E sem democracia, sem direitos, sem os mecanismos testados por mais de 5 séculos de teste, de tempo, que são os direitos fundamentais ante o Estado, não há como fazer essa separação do joio e do trigo. O combate hoje à corrupção, eu queria que todo mundo aqui me ouvisse, que há no Brasil, esse combate, tem 2 combates, um que é sério, que é levado em cada município, pelos delegados de polícia que não aparecem na TV, pelos promotores de justiça que não aparecem na TV, pelos juízes que não aparecem. E existe um outro combate, que é esse circo, esse espetáculo que você vê na Globo, que você vê na televisão, isso é falso, isso é fraude, porque não ajuda a separar o bandido do mocinho. Você vê na Lava Jato, teve inocente preso junto com o bandido. E não houve um mecanismo que diferenciasse. Teve, por exemplo, gente que assumiu culpas graves, em crimes graves, e que foi beneficiada. Que não chegou nem a ser preso. Enquanto que outros que a gente sabe, inocentes, foram presos. Né? Que depois, inclusive, a própria justiça, alguns veio a reconhecer. Né? Portanto, o que eu queria dizer, esse tipo de mecanismo maléfico, que é aquilo que a Hannah Arendt chama de mal extremo que nós temos no Brasil hoje, que se esconde atrás de um discurso anticorrupção, ele não é o verdadeiro combate à corrupção. Né? Ele é uma ação política fraudulenta que busca perseguir adversários políticos. Não tem outra explicação, porque eu não consigo entender racionalmente outra explicação possível porque eu estou vendo. Né? Quem tem experiência, né? Eu tenho, imodestamente, eu tenho 35 anos quase de exercício da advocacia, fiz mestrado, doutorado, estou aqui na segunda livre docência, aqui agora nessa etapa da vida, né? Pós-doutorado. Né? Pesquisei, li bastante, a vida inteira preocupado com o Estado e com as questões de direito do Estado. Né? Eu posso afirmar com toda a honestidade que vem de mim, assim, todo o meu sentimento, que eu acho que é a coisa mais relevante que tem nessas coisas, que isso é uma mentira, isso é uma fraude. Isso não existe, isso não resiste a qualquer estudo racional. Né? Por isso, quando o pessoal fica falando do processo do Lula, o processo do Lula, quem lê e tiver um mínimo de honestidade intelectual e de distância afetiva, não tem outra conclusão você falar que aquele processo do apartamento do Guarujá é uma fraude. Não tem sentido condenar um sujeito por aquilo. Né? Aquilo não tem sentido. Tem alguns crimes que foi imputado, tem alguns, então, que são risíveis. Aquela lavagem de dinheiro imposta a ele é risível. Se for aplicar aquilo, metade do país, porque a outra metade é criança, metade do país está preso. Não vai ter cadeia para todos nós. Não tem sentido. Quer dizer, essa gente fez um estrago no direito, fez um estrago cognitivo no direito imenso e quis dar um ar de sabedoria. Isso é uma balela, isso não existe. Não é um problema político, ideológico. Eu não sou anticapitalista, eu estou aqui no 247, mas não sou anticapitalista, não tenho essas coisas. Quer dizer, eu estou falando com sinceridade, isso é uma balela. Quer dizer, isso aí é uma mistura, uma parte de gente que não conhece, ingênua, e uma parte de gente maldosa mesmo, que deseja o resultado político e fica buscando na lei argumentos para aquele resultado político que ela deseja, e não buscando o que a lei deseja. Não olha para a Constituição que não sabe o que essa Constituição deseja nesse caso. Não é isso olhar. Olhar é como é que eu faço aquilo que eu acho justo e certo. Querendo impor o que ela acha justo e certo para toda a comunidade. Né? E o que ela acha de justo e certo, o problema é que não é só achar. Se fosse achar, ainda tinha uma relativização. É o que ela sente. As pessoas são afeto também, elas não são só razão. Então, e as pessoas não têm só afetos bons, elas têm os afetos primitivos, elas têm afetos sádicos,
Elas têm afeto que gostam, Schadenfreude, falam os alemães, quer dizer, é o gostar de ver o outro sofrer, né? Tem esse prazer estranho, perverso de gostar o outro sofrer, né? Então, por isso é que existem mecanismos da democracia que são coletivos, para deixar esses afetos, que quando é o indivíduo que decide, ganham grande exponência, para conter essa afetividade um pouco, essa afetividade primitiva. O que essa gente não enxerga é que quando elas falam contra a democracia e contra os direitos, não é porque atrapalha o combate à corrupção, é porque atrapalha esta afetividade perversa que eles têm dentro deles. É isso que a democracia atrapalha, porque ela coloca as decisões deles num debate, num plano coletivo. Eles colocam as decisões deles sujeitas à revisão por outras pessoas, né? Ou seja, eles dão luz, visibilidade ao poder que eles têm. E ao dar luz, visibilidade, as perversões deles não podem aparecer tantos, têm que ser controladas, amenizadas, limitadas. Então é isso, a democracia trabalha a perversão das pessoas e não propriamente, vamos dizer, o combate à corrupção, que só pode ser feito com democracia, porque para combater a corrupção, a primeira coisa que precisa ter é luz, precisa ter transparência, precisa ter clareza. Na ditadura e no autoritarismo não existe transparência, né? Não tem ilusão, né? Porque ditadura, autoritarismo significa alguns poucos exercendo o poder, e se ninguém controla, o poder animaliza o homem. Porque todos nós temos esses afetos perversos dentro da gente. Qualquer um de nós que tivesse poder absoluto se deixaria contaminar, né? Mesmo esses jovens que ficam aí falando contra a democracia e os direitos, eles só falam porque eles nunca tiveram luz sobre sua vida, né? Nunca tiveram um problema grave na existência, nunca tiveram ninguém que os questionasse, né? Quer dizer, são vistos como inquestionáveis, né? Acima do bem e do mal, né? Isso é muito ruim para a própria pessoa, né? É ser vista acima do bem e do mal, porque ela acaba se deixando dominar pelo seu instinto mais primitivo, né? Portanto, eu creio que essas questões todas fecham no mesmo sentido. Exato. Né? De que nós estamos num momento onde as bruxas estão soltas, né? E eu falo de bruxa no sentido negativo da expressão, né? No sentido um pouco preconceituoso. As bruxas estão soltas, quer dizer, esses instintos primitivos, essa afetividade perversa, ela vai dominando cada vez mais gente, né? Nós temos que ter cuidado com isso, temos que cultuar certas virtudes clássicas. Eu vou dizer isso aqui, a turma não gosta de ouvir, eu sei, mas bondade, solidariedade, entrar no lugar do outro, prudência na hora de julgar os outros, né? Seja no grande julgamento da corrupção, seja no dia a dia, ao julgar teu filho, julgar teu marido, teu amigo, quer dizer, tua mulher. Você tem que ter prudência, cuidado, porque você, toda vez que solta uma palavra que agride alguém ou que julga alguém como culpado de algo que você acha que diminui a qualidade humana, essa pessoa está se sentindo assim, e às vezes pode ser muito injusto o que você está fazendo. A injustiça ocorre, e ocorre muito. E eu tenho 35 anos de advocacia, eu posso falar, a maior parte dos casos na justiça sempre são julgados de forma injusta, né? A regra não é a justiça, infelizmente, ainda, porque nós não conseguimos ainda incorporar afetivamente os direitos da democracia. A lógica humanista que a democracia tem, em especial no pós-guerra, a partir do pós-guerra. Enquanto a gente não fizer essa incorporação no espírito coletivo e no espírito individual de cada um, vai continuar havendo muitas decisões injustas. Quem acompanhar o dia a dia do judiciário penal vai ver isso, né? Então, nós temos que ter muita cautela, muito cuidado. É um momento de ter afetividade, de ter racionalidade a pino, né? Não deixar esses instintos, vamos dizer, mais primitivos tomar conta. Eu queria lembrar, eu tenho falado para as pessoas lerem Adorno, né? Ler um pouco de Freud no Psicologia das Massas, apesar de ser meio antissocialista, mas tem umas coisas boas, né? Quer dizer, vamos dizer assim, a lógica essencial que o sujeito tem quando ele apoia um líder, porque essa é a grande questão, não é a ver os líderes autoritários, é por que as pessoas apoiam. Porque elas acham que esses líderes, elas sentem como esses líderes tendo qualidades que elas gostariam de ter e não têm. O perverso que habita dentro da gente se manifesta na hora que a gente admira um líder autoritário, né? Ele existe no líder autoritário e o líder autoritário a gente passa a sentir como uma extensão da gente, né? Isso é muito grave. Esse tipo de relação já levou a muito genocídio no mundo, já levou a muita arbitrariedade, muita injustiça, muito sofrimento para muita gente.
O viver não pode ser um viver voltado a produzir conteúdos que levem ao sofrimento das pessoas. A nossa existência não pode ser isso. Nós não podemos aceitar que o pouco tempo que a gente passa vivo aqui no planeta seja para isso, né? Cada um de nós. Então, acho que é isso, quer dizer, essa gente não tem essa consciência, mas precisam vir a ter. E só nós, coletivamente, agindo, pensando, atuando, indo para a rua, falando que podemos mudar isso. Exatamente. Direito vale para todos, inclusive para os nossos inimigos. Como já disse aqui o professor Pedro Serrano. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Muito obrigado pela atenção, por tudo, viu? É isso aí. Beijo, boa viagem, bom retorno. Muito obrigado. Beijo a todos, continue com a gente por aí. Tchau, tchau. Se inscreva, acione o sininho e seja mais um amigo da educação, lutador da educação e participante do EducaRedes.